Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Entramos em 2025 com o pé direito, porque estamos ao lado do Rui Miguel Tovar. E é sempre um privilégio. Rui, um feliz ano para ti. Obrigado, eu. Feliz ano para a tua família. Para ti, para a família e todos. Tudo bom para a tua mãe, para a tua Emma também. Aquela pequenina maravilhosa. Rui, e começamos também 2025 com um sorriso nos lábios e com um bom exercício que tu provocaste e que vai ser explicado também por ti agora. Vamos ver se vai, quanto tempo vai durar, não é? Porque isto aqui é mais exigente que o exercício do ano passado, 24, dos números, não é? Aí o número batia com o mês. Janeiro número 1, fevereiro número 2. Neste caso é fazer, vamos começar pelo início e começar pela letra A, portanto é definir um 11 com os jogadores com a letra A. E claro, isto há 25 hipóteses, não é? Com o W e com o Y, com o Y. Há muitas hipóteses, portanto isto pode durar 2 anos e tal ou mais. Mas começamos o ano assim, com a letra A. E espero que seja uma rubrica que perdure. Isto não é original, da minha parte. Eu copiei de um livro que apresentei na Feira do Livro em 21. Em 21, parece-me, sim. Ou em 20 ou em 21. Ok. Portanto, na Feira do Livro de setembro, naquele que foi adiada devido à pandemia. Não. Ok. Não. De dois olheiros. Porque não tinha ideia de... Não, de 2 olheiros, ambos Ferreira. É agora, trabalha no Nottingham Forest. O outro até já esteve no Manchester United, por exemplo, com o Solskjaer, e até veio ver o Bruno Fernandes ao Sporting com o Solskjaer. Portanto, são 2 olheiros portugueses que me convidaram para escrever, para apresentar na Feira do Livro e para ter uma pequena conversa, uma tertúlia ali a céu aberto. Estava um belo dia de sol e o prefácio era do Tiago Pinto, que na altura estava na Roma. Isto é tudo coincidências, não é? Não fazia a mínima ideia que ias falar do Tiago Pinto, mas... Que estava na Roma, agora está no Bournemouth, não é? Exatamente. E o prefácio dele falava de um jogo que ele tinha através do WhatsApp e não só, e no almoço ou no jantar, que era de fazer equipas por ordem alfabética, portanto, equipa de As. E tinha que ser na hora, não é? Eu demorei imenso tempo a fazer. Quando me lembrei do programa, quando recuperei a ideia, pensei, olha, que isto pode ser engraçado ao longo dos tempos, sobretudo quando houver uma silly season e não haja um tema muito interessante, ao menos que isto é válido, não é? Temos o A, havemos ter o B, o C, o D, e o A demorei assim um bocadinho a chegar a uma conclusão, o 11, porque a minha ideia era visitar as minhas memórias e não recuperar um jogador que eu nunca vi. Então, eu posso dar um exemplo. Pela lateral esquerdo, o primeiro que pensei foi o Ângelo, bicampeão europeu pelo Benfica, mas quer dizer, não vi jogar, embora o tenha entrevistado, mas não vi jogar, portanto estava a trair a minha ideia inicial. Na minha equipa havia jogado toda a gente. Pronto, é isso, pronto. Sim, mas tu podias... No mínimo pela televisão. Sim, eu também. Tu podias ir por onde tu quisesses. O Destino de Saudade é um programa de liberdade. De liberdades. Aliás, o comboio diz isso, não é? O Alfa. O Logo comboio da liberdade. Portanto, mas eu, o primeiro, fui logo para a baliza e escolhi o Antonioli, o guarda-redes do Milan, italiano do Milan. Começas bem, E a partir daí comecei. Não, então vou escolher só mesmo... Primeiro, os primeiros que me vierem à cabeça. E que sejam atuais. Portanto, o Ângelo, de facto, foi a primeira traição. Tive que ir recuperar. Mas o primeiro de todos, por acaso, comecei pela baliza e comecei pelo Antonioli. Tenho uma memória dele, que já aqui falei, no Destino de Saudade, de um jogo que deu na TVI em direto, aliás, em diferido, um Juventus 0, Milan 1, gol do Marco de Simone, e o Antonioli lesiona-se com gravidade nesse jogo. E quem está no banco de suplentes é o Rossi. E o Rossi defende um penalti do Vialli nesse jogo, segura a vitória do Milan, e nunca mais sai da baliza do Milan. E embora não seja internacional italiano,
é um guarda-redes que esteve presente e de que maneira nas grandes conquistas europeias do Milan. Mas o Antonioli, antes do Rossi, era um guarda-redes extremamente seguro e a quem os italianos, que têm uma escola de guarda-redes fantástica, diziam que ia ser o próximo guarda-redes da Itália, até porque era o guarda-redes do Milan e, portanto, seria lógico. Curiosamente, o Rossi foi guarda-redes desse Milan e nunca foi guarda-redes da Itália. Foi sempre o Peruzzi, o Toldo e entre outros. Marchegiani, exatamente. Por acaso, é uma coisa que eu nunca percebi muito bem, ou seja, o Rossi não era particularmente equilibrado. Via-se que era um tipo emocional e excêntrico. Pá, mas foi titular do Milan durante muitas épocas, não é? Sim, seria normal que pelo menos... Claro. Sim. Claro. Mas nunca aconteceu. Não, e o primeiro que me lembrei foi esse, Antonioli. Recordo muito bem do Antonioli. Yeah. Para mim era superior ao seu sucessor. Sim, tecnicamente era muito bom, mas pronto, aquela lesão grave, de facto, atrasou-te, complicou a vida dele, desportiva. Mas é um guarda-redes que eu tenho boas recordações e daí ter, vou começar por aqui e agora logo se vê. Comecei por um guarda-redes que esteve presente no Itália 90, e que um ano depois foi contratado pelo Tirsense para jogar em Portugal. Convocado pelo Brasil. O Acácio, é? Acácio. Ok, vou. Acácio. Não sabia do Tirsense, tinha uma imagem do Beira-Mar só. Ele faz um ano no Tirsense, 33 jogos, e depois mais 3 épocas no Beira-Mar. Muito bem. Sempre como titular. E na altura, escolhi o Acácio porque foi imediato. Lembro-me de ficar chocado, positivamente, porque eu lembrava muito bem do Acácio nas cadernetas, que ele era suplente desse Brasil. Do Tafarel já, em 90. Jogo que sim. Foi. Carlos, 86, acho que é o Tafarel já em 90. Sim. E é mesmo. Mesmo, na vida real foi ele. Sim, exatamente. E o Acácio, portanto, aparecia na caderneta, era um guarda-redes do Vasco da Gama, na altura, portanto, também muito respeitado no Brasil, e acaba por vir para Portugal, para o Tirsense, primeira divisão, mas, era um bocadinho surpreendente, no mínimo, ver um nome daquela dimensão, da Canarinha, a entrar no estádio Abel Alves de Figueiredo, e, portanto, é o guarda-redes da minha equipa, o Acácio Barreto. Muito bem, boa. Lateral direito, olha, escolhi um jogador que li muitas notícias que podia ter vindo para o Benfica. Já não me lembro se era o negócio Parmalat, porque era de um país que na altura até nem era assim muito futeboleiro, o Arce, o paraguaio, mas que foi campeão sul-americano por Grêmio e Palmeiras. Recordo muito bem dele no Palmeiras. E foi 7 vezes seguidas, 7 vezes, eleito o melhor lateral direito da América do Sul. Portanto, era um homem, tinha um cruzamento muito, muito fácil. Sim. Todos os jogadores são unânimes, tanto companheiros como adversários, em apelidá-lo tinha um pé direito mágico e colocava a bola quando e onde queria, e que ajudou o Jardel a ser famoso. Exatamente. No Grêmio. As 2 vezes com o Scolari, Grêmio e Palmeiras, curiosamente. Teve em 2 super equipas, o Grêmio, de facto, e o Palmeiras, não é por terem sido campeões sul-americanos, mas jogavam um futebol muito bom, e o Arce teve a sorte também de jogar com imensas estrelas, e isso também ajuda qualquer um. Curiosamente, o Arce saiu da casca, tal como o Paraguai, que começou a ir a mundiais. Copas Américas é fácil porque não há qualificação, não é? Portanto, todos os países sul-americanos vão, mas começou a ir a mundial com o Chilavera, daquela geração do França 98, e depois o Arce conseguiu chegar à seleção como selecionador. Portanto, ele foi internacional paraguaio e foi também selecionador, embora de curta duração, mas ainda chegou a convocar o Cardoso do Benfica. Portanto, é um jogador recente. Sim. O Grêmio, o título sul-americano foi em 95 e o Palmeiras foi em 99. De facto, ele marcou uma era no futebol brasileiro e chegou como um desconhecido, mas afirmou-se como uma classe. E eu lembro-me sempre de lateral direito, vinha para o Benfica, talvez fosse para o lugar do Veloso, já tenho as minhas reticências sobre isso. E ainda bem, porque Veloso é por V e não é por A, portanto vamos... Arce se encaixa bem, as tuas escolhas. Exatamente. Ora bem, para o lado direito da minha defesa, eu fiz aqui uma pequena brincadeira, porque este nome dá para 3 jogadores.
Oh, E tu podes escolher depois qual é que queres. Abel. Dá para 3. Qual é que queres? Escolhes o apelido. estavas a pensar em quê? Silva, Ferreira E Xavier. e Xavier. Boa. Sim. Muito bem. Portanto, achei piada. Lateral direito começado por A. Abel. Olha. Ei pá, A3, pá. Não me O tinha Rui ocorrido escolhe. vê-la. O Rui escolhe. Não me tinha ocorrido. Xavier, Silva ou Ferreira, meu amigo, a opção é tua. Liberdades. Não sinto saudade. É pá, jogador Xavier, não é? Xavier. Sim. Tem a carreira mais rica. Sim, mais sólida e mais... Mais excêntrica, mais... Sim, excêntrica. com mais mundo. Mais Sim, mundividência. Sim. E foi um jogador que teve, de facto, o Liverpool, Everton, Galaxy, portanto, Bari, também jogou em Itália no Bari, não jogou? Sim. Quando E saiu do jogou na Benfica foi para o Bari. jogou na Seleção Nacional, estando na segunda Liga. Verdade, na Estrela. Portanto, sim. também é um caso raríssimo. Também o Oviedo com o Paulo Bento, Oviedo uma também. dupla. Yeah. E é um homem com muitas histórias boas para contar. Portanto, ultrapassa aqui em cima da linha o Abel Silva, campeão do mundo de Riad. Sim, e E com o um gol Abel na final. Ferreira, que é melhor treinador do que foi jogador, apesar de ter sido um jogador também de gama média Sim. e sólido, não é? Titular no Sporting. Sim, titular do Sporting. Sim. Portanto, fico-me pelo Abel Xavier, Muito bem. apesar dos dois Abéis estarem ali a À beira. cotovelarem-se para aparecerem na minha equipa. Olha, os centrais, vou já dizer os dois, a dupla, também me apareceu de forma natural, não tive que pensar muito. André Cruz e Aloísio. Não sei porque é que... Mas primeiro foi o André Cruz, e aí disse, bom, então isto é... André Cruz foi um jogador que muito me espantou e seduziu aqui no Sporting. Mas se formos ver a história dele, foi número 10 do Standard Liège, número 10 mesmo, né? Portanto, portador da camisola 10. Foi contratado para o Milan para substituir o Baresi. O Baresi reformou-se, o Milan contratou o André Cruz porque via nele qualidades técnicas e pessoais para ser um líder, e de facto ele no Sporting provou toda a sua categoria. É dos poucos bicampeões portugueses pelo Sporting em 2000, 2002. E era um jogador que tinha uma pontaria inexcedível nos livros diretos. Há aquele jogo com o Beira-Mar em que são 2 golos livre direto, mas há outros, aquele ao Porto, ao Vitória Bahia, num jogo importante em 2000. Este com o Beira-Mar foi em 2002, portanto, foi dos poucos jogos em que o Jardel não marcou e quem resolveu foi o André Cruz. E era um homem que ainda hoje transporta muita elegância quando fala e é sempre é um bem disposto, mas é muito elegante, tinha uma passada muito curiosa e parecia sempre calmo e dono do seu espaço. Sim. Um pouco a imagem do Luizinho, que também tinha sido central no Sporting nos anos 90. O Aloísio era diferente, porque era mais... primeiro, parece-me, era mais de marcação individual e mais rijo, mais duro do que o André Cruz. Marcava mais golos como central voador, de marcar de bola parada, mas de cabeça, não é? Decidiu uma Taça de Portugal em 94, Porto 2, Sporting 1, finalíssima, no dia 10 de junho, quando estávamos em pleno Mundial de 94 e chegou a final da Taça. Ou melhor, quando os jogadores búlgaros, Konstantinov e Balakov e Erdanov, estavam já na sua seleção. Portanto, foi uma final em que o Porto, nem o Porto nem o Sporting puderam contar com os seus artistas. E o Aloísio faz parte, claro, tantos anos no Porto e porque também veio do Barcelona e é sempre fascinante. Então o Porto contratou um central brasileiro do Barcelona e de facto impôs com muita naturalidade. Uma simpatia. E teve anos e anos e anos como titularíssimo e sempre sem quebrar. Parece-me ser uma aposta fez segura. Fez parte de grandes duplas, portanto, claro, sempre então não. Sendo ele o denominador comum. Sim. Partilhou o centro da defesa do Porto com Fernando Couto, Jorge Costa. Pronto, só isso. Zé Carlos, João Manuel Pinto, quase que apanha o Ricardo Carvalho, mas sai um bocadinho antes do jogo. Sim. Incrível, não é? É incrível. Deixa uma era muito marcada no futebol português. Nem sequer é no Futebol Clube do Porto, é no futebol português. Portanto, são os dois brasileiros que caiu. Ser André Cruz e Aloísio. Muito bem. Eu mantendo o teu raciocínio, acrescento aqui o Aldair,
Boa. Sim. O Aldair. Muito bem. Sim, sim. O Aldair teve Da uma Roma? da Roma. Olha, boa. Aí está. Teve uma passagem por Portugal mais curta. Sim. Uma época só. Uma época apenas claro. no Benfica. Mas bastou para ir à final da Taça dos Campeões. É isso. Foi uma época muito marcante e depois acaba por... Foi fácil acompanhá-lo muitos anos porque ele teve também depois... Tornou-se um histórico da Roma. Bolas, claramente. E portanto também se tornou um jogador fascinante por ter sido... Por ser ainda hoje em dia, aliás, eu falo com os colegas de Roma, e o Aldeia também é muito endeusado. Sim. Num clube complexo. A Roma é um clube Claro. muito difícil. Sim. Muito difícil. Mais do que a Lazio. Claro. Eu às vezes pergunto-lhes, porque a dimensão da Roma é gigante, e eu pergunto-lhes, pá, mas vocês estão sempre a dar, desculpa uma expressão, tiros nos pés, pá. Há sempre algum problema, não é? Aquele complexo do vira-lata, que era aplicado pelo Nelson Rodrigues Sim. à seleção do Brasil, aplica-se muito bem também à Roma, porque é um clube muito difícil de perceber. Nem o Totti foi capaz de levar a grandes feitos, apesar de feitos bons pontuais. O Aldair faz parte da minha defesa, e ao lado mudei completamente o disco, mais pela admiração da fidelidade que este homem teve com o Varzim, mesmo depois do caso deixem jogar o Mantorras. Alexandre. Lembro-me, sim. O Vitória também teve um excelente Alexandre, brasileiro, que era um excelente defesa também, fica no meu banco de suplentes, mas eu vou pelo Alexandre do Varzim porque foi um homem que dedicou uma carreira, uma vida inteira ao Varzim. Eu gosto de jogadores fiéis, gosto de pessoas que sejam fiéis também às suas convicções, e o Alexandre foi uma personagem também que eu acompanhei muito de perto durante aquele processo do deixem jogar o Mantorras, e comecei também a admirá-lo a partir daí. Sim. Lateral esquerdo, não é? Agora. Não é o Ângelo, já disse, mas o primeiro depois que me lembrei foi o Alex Telles. Boa. Depois lembrei-me do Álvaro, do Benfica. Mas está na minha equipa, não podes. É? Alex Telles. Agarra-te ao Alex Telles. Vou, pá. Lá está, olha, outro bom batedor de livres, marcador de penaltis também. Muito bem. Cruzava bem também. Portanto, Arce e Alex Telles, acho que estava bem servido. Aulas sul-americanas. E o Alex Telles ganhou agora a Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo, nem mais. Portanto, casou bem a situação, e foi uma boa mudança para ele, do Al Nassr para o Botafogo, não é? Foi no ponto certo, foi no tempo ideal, porque um jogador daqueles, de facto, merece... Eu lembro-me dele ser o defesa do Porto com mais golos, bateu o recorde, não foi? Sim. Já não sei de quem. Não sei se era do Branco. Acho que era do Zé Carlos. Zé Carlos. Pronto. Eu lembro-me de fazermos, ou de ler, aqui no 00 sobre isso. Fiz também ali essa peça. Pronto. Que o Zé Carlos tinha sido ultrapassado pelo Alex Telles. Alex Telles, que de facto era fantástico, porque Rui, jogava muito à frente. Gostaste mais, ou colocarias no primeiro lugar, qualidade pura, Alex Telles, Alexandro ou Branco? Branco. Também. Portanto, na letra B, prepara-te. Também. Apesar de tudo, também. Sim. Apesar de, lá está, os meus colegas mais jovens não perceberem. Pois, mas eu também não sei qual é que é a relação jogos-golos do Branco e do Alex Telles. Tenho ideia que o Alex Telles teve mais tempo. Mas é o impacto. Mas o Branco foi não sei. Foi um dos melhores laterais que vi cá em Portugal. Talvez o melhor que eu tenha visto. Exato. Não. Porque é uma posição muito complicada. Sim, é isso. É muito raro encontrarmos um defesa que a gente adore. Sim. Claro que é o Maldini, não é? Claro. Era perfeito. Mas não tinha tanto gol como o Branco, por exemplo. É porque o Branco era bom defensivamente também. Era bom defesa. E quando falas com os jogadores do Porto dessa época, e mesmo com adversários, o que todos dizem era que o Branco era completo a defender e a atacar. E depois até dizem assim, o Branco às vezes jogava à frente do médio esquerdo da sua equipa. Okay. Mas sabia compensar, ele sabia quando fazer. Lia bem o jogo, não é? Lia bem o jogo, e isso é importante, não é? E não estamos habituados a ouvir isso de quase ninguém. E então é curioso quando dizem que o Branco era perfeito na leitura do jogo. E de facto, um homem que emprestou toda a sua qualidade a um Brasil campeão mundial em 94, isso é um acrescento imenso de qualidade, nem é comparação, não é? O homem que não era titular, era o Leonardo, de repente sobe à titularidade por culpa de uma expulsão do Leonardo, uma cotovelada no Tabo Ramos, e agarra a titularidade daquela maneira, marcando o gol decisivo no jogo seguinte com a Holanda de livre direto, e não só, e à conta de bons jogos, de facto ele era um bom jogador. Agora, já sei que era muito brincalhão,
totalmente brincalhão. Um imitador de Sim, vozes e que até notável. o Arthur Jorge até vacilava entre protestar ou rir-se. Isso também é outra qualidade do branco. E marcou uma época lá em Génova a jogar pelo Génova, né? com o Securavi e outros. Portanto, é um jogador que dispensaria apresentações, não é? E os mais novos que veem o Alex Telles como titular, era curioso mostrar mais do branco para provar o nosso ponto de vista. A forma como ele rematava a bola era diferente. Os 3 dedinhos, como ele dizia, não é? Eu lembro-me bem de acompanhar o meu tio a um jogo nas Antas, Porto Sporting, a chover. O Porto ganha esse jogo com um à vontade, 2-0 ou 3-1. E o branco faz um golo, acho que era o Ivkovic, na altura ainda, Ivkovic, na beleza do Sporting. Pá, a bola tem uma trajetória. Quem estava no estádio viu aquilo, pá, uma bomba daquelas mesmo. Pois. Há Mundial 94, mas na Liga Portuguesa. Sim. Um rematador fantástico. Yeah. Fantástico. Eu fui pelo Álvaro Magalhães, Está bem? porque eu sei que ele tem uma passagem pelo Benfica estupenda, pela seleção, mas eu acompanhei muito o Álvaro no Leixões. Já falei sobre isto aqui, acho eu. Já, é verdade. Porque eu acompanhava muito Leixões também, através do meu avô e do meu tio padrinho. E nessa temporada devo ter visto praticamente todos os jogos em casa, e para nós, na altura, enquanto leixonenses, era fabuloso ter ali à nossa frente um jogador que ainda há pouco tempo tinha jogado no seleção, Sim. Benfica, já com algumas dificuldades físicas, percebo perfeitamente isso, mas era um nome com uma dimensão incrível, com um estatuto também muito forte. Claro. Eu tive o privilégio de o ver jogar muitas vezes, de borla, porque eu não pagava nada na altura para ver os jogos. E campeão nacional de júniores pelo Craques Lamego. Craques Lamego. Isso devia ser logo a cereja, né? Craques Lamego. Depois o resto. E era um jogador que tinha 6 dedos, não era? Que ele tinha um 6º dedo nas mãos, não é? Sim. Não sei se nas duas ou numa das mãos. Sim. Que também é uma coisa que É me peculiar, ficou claro. Sim. peculiar. Sim. E como treinador, foi adjunto do Sr. Trapattoni no título verdade. do Benfica. Sim. E também foi do Camacho. E também do Camacho. Sim, é verdade. Portanto, uma figura grande do futebol nacional, que também fez bons trabalhos como treinador. Passou pelo Vitória, lembro perfeitamente ele ser apresentado em Guimarães para o lugar do Marinho Pérez. Depois, Eu lembro-me dele no Santa Clara, mas numa altura em que Santa Clara estava na 2ª divisão, que depois quem subiu Santa Clara foi Manuel Fernandes. Ok. Lembro-me dessa fase. Álvaro. É o meu lateral esquerdo, o Álvaro. Bora. Marcava os mesmos golos do branco, ainda o Alex Telles, mas era rigoroso, raçudo, Sim, dava muita porradinha. Isso era. Portanto, e fez uma passagem, teve uma passagem pelo Leixões também que me marcou. Muito bem. Vamos para o meio campo? Meio campo foi fácil. E o primeiro foi o Albertini. Lá está, mais um do Milan. Adorava né? o Albertini. Também. Eu acho que adorava esse Milan da baliza até à ponta de lança. Esse Milan é... Menos o Rossi. Era o mais fraquinho de todos. Albertini foi um fenómeno que passou em Itália como muitos outros. Impôs com tanta naturalidade, era muito jovem quando se impôs naquele Milan fabuloso, ainda com Van Basten, portanto 92. E depois também se impôs na seleção italiana. Lembro muito bem de um gol dele a meias com um brasileiro numa Itália-Brasil, num torneio de França em 97, como antecâmara do Mundial 98, também em França. Acabou 3-3, esse Itália-Brasil. A dupla de ataque era Romário e Ronaldo, e o Albertini marcou um gol de livre, foi o 0-2. Um pontapé, ele tinha um bom pontapé, marcou alguns golos assim, e o que eu mais tenho memória dele é quando o Van Basten teve uns 5 meses ilusionado, na época 92-93, o Milan passou por um mau bocado e começou a empatar imensos jogos, não ganhava jogos, e permitiu ao Inter uma aproximação que em outubro, novembro, se julgava impossível, porque em outubro, novembro o Milan já tinha sido declarado campeão. Entretanto, o Van Basten lesionou-se gravemente e só recomeçou a jogar em abril, maio. Tanto assim que o último jogo de Van Basten foi nesse maio com o Marselha em Munique, a final da Taça dos Campeões. Mas quando o Van Basten regressou, foi com o Udinese em casa, 0-0, e depois o jogo seguinte foi em Ancona, e foi 1-3. E o Milan, que estava 0-0, 1-1,
no sofrimento, de repente 1-3 é aquele resultado, mesmo que fosse contra o último, não interessa. Foi um resultado que não deixa margem. E o Van Basten marcou um golo, e eu lembro perfeitamente, na Gazeta dello Sport, o jornal cor-de-rosa, o Albertini dizer que voltou o Van Basten, voltou a alegria. Ele adorava o Van Basten porque antes, também naquela época, naquele 4-0 ao IFK Gotemburgo, na fase de grupos da Liga dos Campeões, foi o Albertini um dos porta-vozes do Milan nessa noite, na zona mista, e até disse, não, o Van Basten ao intervalo, o que é que o treinador vos disse ao intervalo, porque o Milan apareceu modificado na segunda parte? E ele disse, não, o treinador não disse nada, o Van Basten é que disse, passem-me a bola que eu resolvo, e de facto foi 4-0, 4 golos do Van Basten. Portanto, o Albertini tinha um fascínio por ele, e eu, como tinha um fascínio pelo Van Basten, comecei a seguir mais o Albertini por conta dessas declarações, e ele era um médio completo. Agora, claro, o futebol italiano deu-nos tanta coisa já, Sim. depois do Albertini, Pirlo, não é? Sim. Pronto, Andrea. que de facto depois pode ser outro A, não é? Mas era enganar. O Albertini era um belo jogador que depois ainda passou pelo Barcelona, por exemplo, mas aí já estava numa fase... Sim, é verdade. assim. O esplendor foi no Milan e de facto um jogador importantíssimo. E agora estou-me a lembrar de outro, Ancelotti, que não pus. Desculpa. Estás perdoado. Desculpa, Carleto. Queres completar o teu meio campo ou vamos alternando aqui os médios? 1-1 é melhor. 1-1. Bora. Então pronto, vamos até ao Cairo, distante Cairo, até às pirâmides do Egito, às pirâmides de Gizé. Foi o nosso amigo Vasco que me sugeriu e eu agarrei logo, até porque fui o primeiro entrevistado da minha rúbrica que eu tinha no Mais Futebol, do Destinos, que é o Abdel Ghani. Foi o meu primeiro entrevistado. Eu tinha um fascínio pelo Abdel Ghani e quis que ele fosse o primeiro convidado dessa rúbrica, desse espaço de entrevista, e não me desiludiu. Não, claro. Porque ele ficou na altura muito surpreendido por alguém em Portugal, em 2018, talvez na altura, 2017, estar a ligar-lhe e ficou todo contente. Ainda falou comigo em português. Pois, sim, sei. Em português. Sei. Ele, na altura tinha um cargo na Federação Egípcia. Era, sim. Não sei se mantém. Nem sei se era o presidente, sabes? Talvez. Sim. Talvez. Mas eu arranjei o número dele e liguei-lhe e foi impecável. E uma figura do Al-Ali, Do Al-Ali. do Egito, uma figura imensa. Imenso. E ele no Egito é quase como o Eusébio foi cá em Portugal. Sim, sem dúvida. O Abdel Ghani passou épocas brilhantes no Beira-Mar. Uma das minhas perguntas foi como é que nunca nenhum dos grandes em Portugal o tentou contratar, e ele disse que na altura assumiu um bocado da responsabilidade porque ele era muito, muito introvertido e muito ligado à família. Casa, trabalho, casa, muito reservado, não gostava de grandes aventuras, digamos assim. E como era feliz em Aveiro, por lá ficou. Claro, acho bem. Estamos a falar de um senhor que marcou no Mundial 90, penalti, um dos golos do Egito, que não passou essa fase de grupos, mas teve uma participação simpática, num grupo super fechado, claro. Lembras-te? Sim, lembro, claro. Irlanda, Holanda e Inglaterra. Sim, teve que ser resolvido a sorteio, o segundo lugar, entre a Irlanda e a Holanda. Estou a dizer que ele marcou um gol de penalti e fiquei ali a meio porque não me lembrei qual é que era o adversário. Holanda, foi na Holanda. Foi a Van Broekland. Ok. É o Van Broekland, Yeah. que tinha defendido o penalti do Veloso pouco tempo antes. Sim. 2 anos antes, 88. Yeah. E o Abdel Ghani também marcou ao Porto no Jamor na final da taça, resolvida no prolongamento. 3-1. Portanto, foi ele que obrigou o prolongamento. Abdel Ghani jogava muito. E eu também tenho o Abdel Ghani na equipa. Tens? Mas eu acho que ele merece. Claro, é uma dupla menção honrosa, mais que honrosa. Jogava muito, era um número 10 sim. Que fazia tudo da bola, fazia golos, marcava livres, era muito correto em campo também. Sim. Magdi Abdel Ghani, nas nossas duas equipas. E era uma pessoa sensacional, porque eu também o entrevistei e ele falava de forma descontraída sobre tudo, sim. Também reconheço essa gentileza da parte dele. Portanto, tu tens no teu meio campo Albertini, Abdel Ghani e quem mais? Não, e tu? Alemão. Alemão, boa, sim senhor. Alemão. Fantástico, bem visto. Napoli. Sim. Brasil e Nápoles. Claro, muito bem. Mais do que Nápoles, mas lembro-me muito dele no Nápoles. Curiosamente, falei com ele o ano passado, quando o Nápoles foi campeão, portanto em maio de 2023, falei com ele e com o Careca, porque fiz uma reportagem muito grande sobre o Nápoles, que tinha sido campeão em 89. Foi 2 vezes, não é?
Eu acho que foi em 90, foi 87 e 90, não foi? Pronto, falei com vários jogadores dessas duas equipas, mas depois faltava-me, por opção minha, o Alemão e o Careca, porque o meu objetivo era juntá-los. Claro. E quis fazer uma videochamada com os dois. Portanto, fiz a reportagem com vários italianos, Luca Fusi e mais alguns, Salvatore Bagni, e depois queria complementar com uma videochamada, /entrevista, com o Alemão e o Careca. E o Alemão alinhou logo, mas o Careca começou a falhar. Foi. Marcávamos o dia e o Careca não aparecia. Eu acabei por nunca fazer isso, até hoje. Portanto, vamos esperar que o Nápoles volte a ser campeão. Agora, é este ano. Depois o nosso amigo Bebeto disse-me que o Careca tinha sido operado. E por isso é que teria deixado de responder às mensagens durante semanas. Está bem. E eu até falei com o Bebeto olha, sei que ajudar, não é? Conheces bem o Careca, Claro. olha, o toque pelo aparecer com o Alemão está sempre a aparecer e depois o Careca falha. Yeah. E ele falou-me e disse-me isso. Eu acabei por falar com o Careca por mensagem. Ele disse que até que vinha cá a Portugal porque ia ter passaporte português. Muito Estava bem. prestes e estava a pensar mudar-se para Portugal. Isto foi há 1 ano e meio. Portanto, em maio de 2023. Sim, foi por ali. Esta conversa está agora aqui a mexer, não é? Sim. Vamos Claro. lá ver o que é que isto vai dar. Boa, muito bem. Abdelghani Alemão, Abdelghani Albertini. Albertino. Depois com o número 11, André. Oh, Também tens? tenho. É, espetáculo. Abdelghani e André, Este tem número de camisola já separados à nascença. definido. Yeah. O Escolhi André, o André porque aquela entrevista que tu lhe fizeste era... também adorei. Fiquei Bolas. Quem me dera. encantado. repetir. Encantado. Também E eu não estava lá, mas fui levar-te. Lembras-te? Não foi aos Arcos? Arcos, lá está, letra A. Encontramos no estádio do Rio Ave. E depois ele levou-me a um restaurante, já não me lembro onde. Eu sei perfeitamente qual é o restaurante, tu Não. disseste-me, já lá fui, é uma marisqueira de Vila de Conde, na Marginal da Praia, não é? É Sim, esse, não estou a confundir. Não, é? Não é esse não, que fica em cima da praia? Não, isso foi Vítor Hugo. Então fui a Não Vitor foi? Hugo. Isso, não, mas tu levaste-me aos Arcos. Levei-te aos Mas depois Arcos. o André foi para um bocado longe e não era ao pé da praia. Ok. Levaste-me foi uma vez ao pé da praia para ter com o Vítor Hugo, do Hockey. Em Espinho. Em Espinho. Sim. Em E Espinho. aí era marisqueira, sim. Era marisqueira. Também Pois. saiu o nome Aquário, É. não sei se é o Aquário. Também em Espinho. talvez seja, sim, o aquário. Talvez. Ah, Para as pessoas ouvirem e saberem os quilómetros que eu faço a conduzir-te. Uber Tovar. nem mais. Uber Boa. Tovar. Ah, Mas o André, pá, a entrevista não, é o André é maravilhosa. brutal. E foi um jogador maravilhoso. Pois foi. E um jogador que marcou 3 golos naquela campanha da Taça dos Campeões, 86-87, portanto, Uhum. tudo bem, penalti. Interessa faturar também aí. Tinha muito sangue frio nesse tipo de lances. E segundo o Arthur Jorge, ele até devia ser o marcador oficial e não o Fernando Gomes, não é? Só que, é claro, o Fernando Gomes estava a lutar por ser o melhor marcador português e até da Europa, Sim. e conseguiu 2 vezes na Europa. Portanto, havia que dar a vez ao número 9 e não ao número 11. Mas quando o número 11 era chamado, ele marcava. E depois era um jogador que tinha muita... A entrevista foi curiosa porque ele dizia: eu fiz tantos jogos pelo Porto, não me lembro agora quantos. E depois dizia assim, e depois estávamos a atravessar a estrada do carro para o restaurante. E ele para mim: Rui, mas eu não sei quantos jogos, 90 minutos. Não é sair Não era aos 60 e entrar aos 50. Joguei sempre. Quando era titular, acabava os jogos. E de facto era daqueles jogadores que tinha combustível para dar e vender. Era o pêndulo do Porto em muitas ocasiões. Ia lá atrás, podia jogar como central. Uhum. E podia ir lá à frente com total neutralidade e enganar os guarda-redes. Se não me engano, marcou 2 golos de penalti ao Rabat Ajax e 1 ao Dinamo Kiev, não é? Ou não? Ou se calhar é Viktovic e não Dinamo Kiev. Se calhar é Viktovic. É possível. Mas sei que é um jogador incrível, com uma qualidade, com uma raça. E nunca mais me esqueci uma entrevista que fiz ao Carlos Manuel a propósito do Mundial do Qatar, Ok. para o Jornal de Notícias. Uhum. E o Carlos Manuel disse, se pudesse voltar atrás, no Portugal-Marrocos, eu colocaria o André, porque o André fez os primeiros 2 jogos E depois foi... e depois Saiu da equipa. saiu da equipa porque o José Torres achou que tinha que jogar com 2 avançados com o Marrocos, como Di Futre. Foi a única vez que Futre foi titular em Mundial. E o André saiu.
E o Carlos Manuel diz que sem o André, Portugal perdeu-se em campo e de facto Marrocos chegou a estar a ganhar por 3-0. E se não fosse aquele chapéu bonito do Diamantino, teria sido uma derrota redonda, foi 3-1, vá. Mas pronto, não evitou a humilhação. E já ouvi de mais alguém também, que não do Carlos Manuel, mas não me lembro quem, dizer que o André devia ter jogado. Porque de facto era um jogador importante em qualquer manobra, portanto, não só do Futebol Clube do Porto do Jorge, mas também na seleção portuguesa. E depois descobri um homem castiço, embora seja um homem muito, muito, muito recatado. Sim, é verdade. Nós entrevistamos recentemente o filho dele, o André, Pois foi, o André. que veio cá, e ele mesmo aos jogos do filho vai muito raramente por opção, gosta de estar em casa, na sua, reservado. Yeah. Poucas vezes vai ao Estádio do Dragão também, mesmo quando o André jogava no Porto, ele poucas vezes aparecia lá. E o André tem o grande mérito de ter convencido com grande facilidade muitos treinadores exigentes. Yeah. Artur Jorge, Ivic, Sim. depois Quinito, Bobby Robson, Artur Jorge novamente, além dos treinadores da equipa portuguesa. Sim. E era um jogador que não era só raça. Ele tratava muito bem a bola, atenção, o André. Sim. Tratava muito bem a bola. É verdade, sem dúvida. Tenho na cabeça uma imagem dele com uma... No sobrolho. Penso, né? Penso no sobrolho, ele a jogar e com um curativo aqui, pá, com... Yeah. Tipo, esta é a minha imagem de marca. Sim, É. é verdade. Grande André. Sim, guerreiro. Então, olha, o André vou-lhe pedir muitas desculpas. Eu vou afastá-lo do meu 11 inicial, porque enquanto estavas a falar, Lembraste quem? Admiro Alcântara. Portanto, jogo com o alemão médio mais defensivo e à frente dele, Abdelghani e Admiro Alcântara. Espetáculo. Duplo A. Muito bem. Foi dos meus jogadores favoritos nos anos 80 e 90 cá em Portugal. Elegância pura. Entrevistamos aqui no 00 o Admiro há pouco tempo. E ele agora é construtor no Brasil, construtor civil. E construiu na terra dele, não me recordo agora, acho que é Paraíba ou Coritiba, não me recordo, tenho que ver, um shopping que se chama Vitória. Claro. Sabias disso? Sabia, quem me disse foi o Luís Castro, que jogou com o Admiro no Vitória. Pronto. E acho que saiu na entrevista do Luís Castro. A sério? É. Ok. Acho que Então se saiu. calhar foste que me passaste a informação e nós aproveitamos para a entrevista, Não me que ele lembro. fala disso novamente. Sim. Talvez tenha sido Que era o isso. Admiro e alguém, o outro jogador de Vitória. Era o Nené, Nené, que ele fala na entrevista que é sócio dele. Exatamente. Que é sócio dele. Portanto, um craque daqueles que foi aproveitado pelo Benfica, embora o Porto na altura estivesse muito perto de o contratar. Sim. Ele acabou por ir para o Benfica, no Benfica acabou por não triunfar. Porque jogava muito avançado, não é? Ele era 10 e Ele jogou era 9, 10. não é? Queriam fazer dele ponta de lança e Pois. ele não era ponta de lança, Claro. até porque era um bocado lento, não é? Sim. Mas era um jogador que tinha uma elegância, era muito bonito a jogar. Sim. Parecia um bocadinho com o Sócrates, longilíneo, Boa. um bocadinho lento, Sim. mas tratava a bola com uma mestria inacreditável. Yeah. 2 bons meios campos. E faltou um jogador para mim. Vamos a isso? Amor. Mas este foi o último e já foi tipo, e agora? Quem? E depois lembrei-me do Amor. Amor, pá. Guilherme Amor. Não é que fosse uma... Assim, não te posso dizer que nesse Barcelona fosse o mais fascinante, até porque Baquero, para mim, era aquele que representava melhor a... Sei lá. José Maria Baquero jogava muito. Sim, era... Mas o Amor era bom jogador, atenção. Era, Bom jogador. sim, mas... E estava sempre lá, não era? Bolas, sempre. Tratava bem a bola, Sim, mais discretos sim, também. Sim, havia uma série de jogadores de Barcelona que não eram jogadores que me enchessem as medidas, mas que eram fiáveis, eram o Ferreiro, o Sergi, esse Amor, depois havia outros ainda mais intermitentes, como o Ecocheia, jogadores que de repente ias ver aos marcadores dos gols, marcou o Ecocheia, porquê que marcou? Pois não sei. O Cruyff de facto inventava esses jogadores, inventava as suas posições, jogava mais adiantado, jogava mais recuado, e o Amor tinha esse... Era bom tecnicamente e não sei quantos gols é que marcou no Barcelona, nem quantos anos jogou. Foi a última escolha de todas. Oh, Rui, atenção. Era isso que eu tinha isso Muitos. na cabeça, que ele fazia muitos golos. Então, E ele faz 76 golos para o Barcelona. é muito. 76. É muito para um médio. Para um médio Claro. é ótimo. Sim. E ele joga no Barcelona como titular, era quase como o André, não é? Daqueles de 87 a 98. Boa. Pois. E os números, todas as épocas, é 38, 42, 45, 43, 47, 53, 43. Pois. Portanto, E seleção já agora?
faz 30 e... Vi aqui há bocadinho, desculpa, 37 jogos. Ok. 4 golos só na seleção. Grandes competições... Curiosamente não veio nenhuma grande competição. Não vai? Olha. O Guilherme Amor. Vê lá, eu até o fazia em algum europeu. Desculpa, estava a mentir, estava a ver mal. Vai ao França 98, É? ao Mundial, Eu jogava que tinha ido ao europeu 96. e foi ao Euro 96. Lembro-me dele Vai aí. essas duas provas. Lembro muito bem dele aí. Guilherme Amor. Era um burocrata com alguma classe. Sim. Guilherme Amor. Sim, pronto, um homem bom para o Abdelghani dar ordens. Exatamente. Fica aí, faz. 76 golos é muita coisa. 76 golos. Mas o Barcelona, pô, Claro, também. sempre para jogar ao É ataque. verdade. Não, e é bom. E ele era muito... Ele era eficaz, eu lembro-me disso. Lembro que ele aparecia naquela folha de serviço, né? Gol dele. E é por isso que se calhar que está aqui o nome Ok. dele. Eu vou mudar a minha equipa para um 4-4-2, então. Agora, esta hora? É verdade. Houve aqui uma mudança tática urgente. O Abdelghani passa a jogar no lado direito. Oh. No meio, o Alemão e Admir. E do lado esquerdo entra o Amunique. Para tornar a equipa pouco repetitiva. A Amunique encaixa bem nos meus planos. Vai fazer aqui o lado esquerdo. E é um jogador também que tem uma passagem interessante pelo Sporting. Pelo Barcelona também. Tem. Claro que sim. E pela seleção da E Nigéria. então. Nomeadamente no Mundial de 94. E ganha os Jogos Olímpicos, né? É ele que marca o gol decisivo à Argentina. Emmanuel Tenho esse jogo Amunique. gravado em VHS, tenho que encontrar. Ainda não encontrei essa cassete. E é campeão africano e é ele que marca os 2 golos. Em 94, será? Acho que é 94. A Nigéria é campeã africana. Ele marca os 2 golos. Provável. E era um jogador. Eu adorava-o. Eu lembro-me perfeitamente de ver a estreia. Lembro-me perfeitamente, estava no estádio. Sporting 1, Benfica 0. O Sporting não ganhava o derby em casa desde 86, desde o 7-1, acho eu. Isto foi em 94. Portanto, houve ali 8 anos. Houve ali sem 8 ganhar ao anos Benfica para em empates casa. e derrotas. E o Amunique marcou um golo, na baliza estava o Perredome, e era a única maneira de marcar o golo, que era bola vem, bola vai. Não havia como tratar a bola e pô-la no ângulo, não. Era pôr no ângulo com um remate primeiro e surpresa. E ele, de facto, apanhou uma bola, tenho ideia de uma bola assim solta, no meio da área, e aplicou um pontapé indefensável. E depois era um jogador que era estimulante vê-lo. Muitas vezes era daqueles que metia a quinta e às vezes ele passava, a bola passava, a linha de fundo. Mas tirando isso, era um jogador que sempre me empolgou porque sentia-se a energia. Agitava os jogos. Sentia-se a energia dele em campo. E eu por acaso, eu gostava muito dele. Emmanuel... Tenho pena de não ter lembrado. Amunique. Emmanuel Amunique. Agarrei-o bem. Também tive aqui uma dica boa do Vasco há um bocadinho. É verdade. Nosso amigo Vasco. É verdade. Portanto, 4-4-2, a minha equipa. Eu também. Queres fechar com a tua dupla de ataque? Sim, quero. O primeiro que me lembrei foi o Altobelli. Lembro muito bem dele. Foi? Altobelli, adorava-o. E cruzei-me uma vez com ele no Milan Inter em 2002, que eu fui ver. Fui a Milão de quinta a segunda e vi na quinta-feira Taça UEFA Milan-Roda. O Roda ganhou ao Milan 1-0 e o jogo foi a penaltis e passou o Milan. E depois no domingo foi Milan 0, Inter 1, gol de Vieri com o joelho. Uma bola pelo ar, o Vieri partiu e levou-se, mas a bola bateu no joelho e entrou assim, indefensável. Isto para dizer que encontrei o Altobelli na zona mista, não é? Na zona mista não, na bancada de imprensa. E a bancada de imprensa estava repleta de modelos ou de stewards, né? Para acompanhar os VIP e os jornalistas. E eu fiquei a olhar para o Altobelli, tipo, este gajo marcou um gol na final do Mundial. Era muito bom, pá. Na final do Mundial 82. E lembro-me dele no Mundial 86. Marcou 2 golos belíssimos à Coreia do Sul. Se não me engano era o capitão de equipa. Porque já tinha muito estatuto. E 90 já não vai, pois não? 90 já não. 90 é não. Vialli, Schilacci, Roberto Baggio e Carnevale. São os 4 avançados de Itália. E o Aldo Serena? Em 90? Não sei. Boa pergunta. Tenho ideia desses 4. Estou a arriscar o Aldo Serena, mas deixamos aqui. É possível. Ele marcou um golo. Gonçalo e o Vasco sabem, não? Aldo Serena. Eu tenho ideia que o Serena marcou a Irlanda nesse Mundial. Lembro-me agora sim. Nos oitavos de final. Aldo Serena, mas
Posso estar enganado. Não, eu lembro-me de um gol dele. E o Serena foi um penalti com a Argentina. Tens uma história com o Altobelli, eu também tenho, mas não foi eu que a vivi. Não, é só essa. É vê-lo e ficar. Então este homem marcou. E lembro-me, pronto, o Mundial do México é o meu primeiro. Lembro-me de um gol que ele marca à Coreia, em que, na minha cabeça, a jogada é muito confusa dentro da pequena área até, e ele simula. E deitam-se 2 ou 3 sul-coreanos e ele pisa a bola. Agora, se calhar, só deitou o guarda-redes, mas a imagem de classe é pau. E a única vez que a Argentina teve em desvantagem, nesse Mundial, foi com o penalti do Altobelli, que festejou como se nada fosse, enganou o Pompir e saiu assim a festejar e eu... Alessandro Altobelli. Olha, outro. Há poucos anos, 3, 4 anos, antes da pandemia talvez, já terá sido para aí há 5 anos, recebo uma mensagem de um amigo meu, Afonso Figueiredo, não o lateral esquerdo, também é meu amigo, mas outro amigo meu, com uma foto. Vê se reconheces. Estou a jantar acho que era em Génova. Estou a jantar em Génova, vê se reconheces. Eu olho para aquela foto, portanto, vi logo que conheço claramente esta cara, cadernetas de cromos, o jogador e Altobelli. E manda-me uma mensagem, Altobelli? E ele, bingo. E eu mando uma mensagem de vídeo do Altobelli com uma mensagem para mim. Boa. Do Alessandro Altobelli. Portanto, que estava a trabalhar numa área diferente e num negócio qualquer com esse meu amigo e coincidiram, julgo que em Génova, nesse jantar. Muito bem. Alessandro Altobelli. Muito bem. Impecável. Ao lado de Altobelli, quem é que colocas? Ali é o avançado iraniano, porque escrevi muito sobre ele. Recordista durante muito tempo. Sim. De golos numa uma seleção. Era, mas não era por isso. Ele teve na Liga dos Campeões pelo Hertha Berlim, depois teve pelo Bayern. E é um jogador que deixou essa marca na Alemanha. Marcava golos com frequência. E lá está, era um iraniano na Europa a marcar golos na UEFA. Não era nada comum, agora é muito mais frequente. E até temos o exemplo cá em Portugal do Taremi. Mas o Olguidaé sempre foi um jogador curioso por ser excêntrico, né? Naquela era, no início do Bosman, né? Da lei Bosman, ele impôs com relativa naturalidade e claro, nem sei quais são os números deles no Bayern, não sei se triunfou ou não, mas o facto de ter passado lá pelo menos um ano diz bem da sua categoria, não é? E de que é um homem que gostava de desafios, tal como o Taremi, e era um bom executante, o Olguidaé. Aos 30 anos foi para o Inter, né? Exatamente. Diz bem da sua personalidade. O Olguidaé é a mesma coisa. Estava a ver aqui se conseguia dar então os números dele no... E jogou o Mundial 98, né? Pelo Irão. Sim, exatamente. Deixa-me ver se eu consigo dar-te aqui só os números dele no Bayern. Também eu entrevistei em 2018 a propósito de Portugal-Irão. Eu lembro-me disso. Foi. De ler essa tua entrevista com o Olguidaé. Entrevistei. Mais uma boa entrevista, obviamente. Já não me lembro. No Bayern faz é uma figura. 32 jogos, 6 golos. Ok, pois. Portanto, na época 98, 99, joga com regularidade, sim. Ele faz vários anos na Alemanha, além do Bayern, Hertha. É o Hertha. 3 anos e no Arminia Bielefeld. Bielefeld. Sim. Ok. É. Faz o Mundial de 98 e o Mundial de 2006 ainda. 2006. Ainda vai a 2006. Jogou connosco? Não sabia, vê lá. Não me lembro. Olguidaé, curioso. Lá, também já não me lembrava. E no Mundial 98 ele marca algum gol? Não marcou gols em mundiais. Ok. Só mesmo em taças asiáticas. Ui, isso então deve ser um disparate. 8 e 3, 11 e 3, 14. 14 gols. Olha, foi muitas vezes o recorde, muitos anos o recordista, 109, não era? Sim, de golos pela seleção. E o Cristiano Ronaldo bateu esse número há pouco tempo. Para fechar a minha equipa, Alberto Acosta, duplo A. Mais um. Muito bem. Depois de Amunique, Alberto Acosta, mais um leão. Justo. Quem é que entrevistamos há pouco tempo aqui no 00 que nos disse que a primeira vez que viu o Beto Acosta a treinar, ficou assustado porque lhe parecia um velhinho completamente deslocado. Estou agora a pensar nisso. O Quimberto? Não foi o Quimberto que nos disse isso? Talvez. Isso foi. Exatamente. Tens razão. E depois, olha, foi o que... Foi o Quimberto. Foi uma meia época. Ele chegou em janeiro, não é? Tem muito presente aquele gol em que o secretário... 99. Que é uma oferta do secretário. Sim, mas é um gol fora da área. Não é isso. O remate é primeiro fora da área. Oferta, depois é mérito do Acosta. E recordo-me que o jogo era determinante para o título, não era? Era.
já Sim, era. numa fase avançada da época. Sim, o Sporting passou para a frente e nunca mais largou, mas ainda faltavam 8 jogos. Ainda Ou faltam 7. muitos jogos, pronto, Sim, diria sim, menos, sim. mas ok. É o secretário, está lá à direito, faz um passo para a zona central e o Acosta antecipa-se a um dos centrais do Porto e faz um remate fora da área É. e um belo golo. É. Que era muito aquele, o faro dele, não é? Ele adivinhava muito bem estas coisas. Foi um avançado muito interessante pela idade. Ele chega ao Sporting com que idade? 30 não sei, e pá. mais de 30? Sei que chega em 99, né? Janeiro de 99. Não faz uma época famosa, mas depois 99, 2000 é preponderante para o título. E depois ainda está 2000, 2001. E depois ainda foi jogar para o São Lourenço. Ele que já tinha, ele já se tinha aventurado. Onde é que era antes? Era no futebol. Onde é que ele tinha? Japonês? Não. Vejo-te rapidamente isto. Ele não era só da Argentina. Ele tinha estado em algum França, talvez. Digo-te já, Ruizinho, só um bocadinho que eu Toulouse, não. não trouxe o meu iPad hoje, estou aqui com o telemóvel que é mais lento. Eu avisei-te, estava ali o iPad. Não quiseste. Não, porque eu hoje queria fazer tudo de cabeça, Acho bem. era meio esperto e agora está-me a fazer falta. Acho que era Toulouse, de França, seria? Beto Acosta. Já estou aqui a chegar às tuas respostas. Rapidamente. O senhor Beto Acosta, aí está ele. Vamos lá ver. Betinho Acosta. Está com 58 anos. Alberto Federico Acosta Tabizi. Chegou ao Sporting em 98, como tu muito bem apontaste, e já tinha no currículo passagens pelo São Lourenço, Sim. Boca Juniors, Depois também foi, verdade. Universidade Católica do Chile, Do Chile, sim. Yokohama Marinos Ah, do do Japão Japão. e, tinhas razão, É, Toulouse. Toulouse. Ei, espetáculo. Portanto, ele chega já ao Sporting com muito andamento. É. Em 98, portanto, ele nasceu em 66, já tem 32 anos. 32, fogo. Vá, 31 para 32, né? Eu não sei quando é que ele faz anos, mas... Ainda faz 48 golos pelo Sporting. Portanto, teve uma passagem importante. E ele na Copa América 93, que a Argentina ganha, é ele e Batistuta, a dupla. Faz 5 jogos nessa Copa América, é mais ele. 3 em 95. Yeah. Era rato de área, não era? O Acosta Era era isso mesmo. malandro a jogar, Isso pá, mesmo. adivinhava bem as coisas. Isso mesmo. Um bocadinho também à semelhança do Ernesto Farias do Porto. Não eram muito altos, mas movimentavam-se bem e adivinhavam bem as coisas. É. E o futebol é um jogo de esperteza, É mesmo? de instinto. Yeah. Meu amigo, espero que tenham gostado desta viagem Claro pelas que sim. nossas letras A, A. pelos nossos representantes da letra A. E vamos avançar para o domingo esportivo, que eu não sei se tem a letra A ou não, porque o Rui não me disse tem quem que é ter, ainda. tem que ter. Mas vamos ver quem é. Vamos ver agora. Vamos lá. Domingo Desportivo. Não faço ideia quem é o teu escolhido do domingo esportivo, mas estou curioso. Já somos dois, há pouco. Há pouco também estava às cegas, neste DD. A minha escolha recai sobre um treinador, até podia ser um árbitro, Alderdante, lembrei-me logo dele. Epa. António Marçal, outro árbitro conhecido. O António Marçal, eu até vou por aí, vou pelo árbitro. António Marçal, único árbitro a apitar pela FIFA, pela FIFA, Uhum. futsal, futebol de praia e futebol de 11. Único árbitro do mundo. Desconhecia completamente. Eu também, há uma semana. Como é que soubeste convido- essa... Convidaram-me para participar num evento em, agora está-me a falhar o nome da Bucelas, ali ao pé de Louros, Bucelas. Um evento às 9h30 da noite e com um autor, o Sérgio, que fez um livro sobre árbitros. Portanto, fez um apanhado histórico dos árbitros portugueses na primeira divisão, da Taça Portugal, na Europa, na Taça Latina, na Taça dos Campeões, enfim, em jogos de seleções, a contar as suas histórias, peripécias, árbitros, por exemplo, que tiveram fatalidades ao serviço enquanto árbitros. Imensas histórias, Vitor Pereira, Pedro Proença, são os mais recentes, mas depois o Joaquim Campos e o António Marçal e o João Capela foram os árbitros de futebol 11 que estiveram representados. Um em cada canto, éramos 5. O António Marçal estava ao meu lado, o Capela estava na ponta esquerda
e às tantas fala-se disso. O único árbitro do mundo, até, se não me engano, até foi uma pergunta dirigida a mim. É um quiz, né? E eu, não sei, mas está aqui nesta mesa. Pá, nesta mesa o João Capela é recente, né? Não podia ser. Só podia ser o António Marçal. E tinha sido eu. Tinha sido no Mundialite, mas o Mundialite já era FIFA. E ele esteve. Futsal também foi uma perninha, mas já era FIFA. E futebol de 11 não foi uma perninha, né? É FIFA desde 1904, se não me engano. Portanto, o António Marçal tem esta particularidade. Continua ligado à arbitragem ou não? Sim. Como observador, oficial e oficioso. E gosto de jogar futebol. Que é uma coisa que por acaso nunca me tinha ocorrido. Os árbitros gostam de jogar futebol, jogam bem, como é que é, não é? Nesse evento foi curioso testemunhar o gosto pelo futebol, pela prática do futebol. E António Marçal tinha imensas histórias, uma delas, a propósito desse Sporting do Acosta. O primeiro jogo oficioso do Schmeichel é o António Marçal que apita no José Alvalade, é um jogo particular, e dá um cartão amarelo ao Schmeichel por bocas. O Schmeichel já dizia nomes em português, né? Porque é aquilo que todos os estrangeiros aprendem em primeiro. E então António Marçal estava a dizer: eu fui a primeira pessoa que apitei o Schmeichel em Portugal e mostrei um cartão amarelo. E tinha muitas histórias e sabias contar. É um convidado interessante para uma ocasião qualquer. Temos mais 51 semanas em 2025. Nunca tivemos cá um árbitro. Pronto, é para explorar isso. Temos que explorar. É lançar o desafio ao Sr. António Marçal. Vamos a isso. E pronto, o A é de António Marçal. Muito bem, Ruizinho. Bela história, desconhecia completamente. Também há uma semana. Lembro-me muito bem de António Marçal, era um bom árbitro. Ele apitou até 2000 e pouco, julgo eu. Pois, até não sei. Sei que apitou o Sporting 3, Benfica 6. É ele o árbitro. Agora, quando começou e quando acabou, não tenho essa noção. Não tenho a noção dessa contabilidade. Sei que para apitar o derby, naquela altura, é porque de facto era um homem que estava comprometido com a realidade do jogo e do Campeonato Nacional. Muito bem. António Marçal, um belo convidado, surpresa, aqui no Domingo Desportivo. Luizinho, agora vamos passar para o Cassete VHS. Bora. Quem estiver a escutar-nos via YouTube vai fazer o favor, se quiser ouvir os nossos segmentos premium, de mudar para o Spotify ou então para 00.pt. Vamos a isso então. Vamos.